Você já teve a sensação de pedir e não ser respondido? Empresa que não chama para a vaga de emprego. Advogado que não liga para dar boas notícias. Orçamentos que foram feitos, mas ainda não concretizados. Benefício que não sai. Resposta que não vem. Todos os recursos podem ter falhado com você, mas a resposta que você tanto busca, Deus pode trazer. Quando há ação na terra, Deus reage no céu. Por isso, dia 19 de maio, estaremos fazendo a segunda-feira da resposta, com a bênção especial para todos do ramo da construção civil. Na oportunidade, escreva qual a resposta que você precisa e traga para apresentarmos a Deus. Certamente, Ele responderá. Seja muito bem-vindo ao programa Prosperidade com Deus. Muito bom dia. Eu tenho convicção que se você agora acompanha o nosso programa, Deus o permite para despertar a sua fé. E como você acabou de ver, quem é que não precisa de respostas? Quem é que não precisa de uma resposta para um contrato, para vendas? Quem é que não precisa de uma resposta para uma promoção no emprego? Uma resposta para que aquele dinheiro preso venha sair, aquela causa na justiça, ela venha realmente dar êxito, resultado na sua vida? Quem não precisa de uma resposta no seu trabalho, na sua carreira profissional? Por esta razão, entenda, quando clamamos a Deus e o invocamos, falamos com Ele, Ele tem que fazer algo com esse clamor, com esta oração. Por esta razão que nessa próxima segunda-feira, 19 de maio, nós teremos então no Congresso da Prosperidade com Deus a segunda-feira da resposta. E como você acabou de ver, coloque num papel quais são as respostas que você precisa de Deus na sua vida. Ele mesmo disse, invoca-me e eu te responderei. Então ele precisa que o invoquemos. Ele quer que você o clame, que você o busque. E quando nós falamos a esse respeito, obviamente não estou te convidando para mudar de religião, ter uma outra igreja, nada disso, mas buscar ao Deus vivo que pode mudar a sua história. Nessa próxima segunda, 19 de maio, essa grande segunda-feira da resposta, eu tenho certeza que você obterá a resposta que você tanto precisa há tantos meses, há tantos anos. 7 da manhã, 10 da manhã, meio-dia, 15 horas, 18 horas e 19h30. Bispo Jean estará às 18 e eu estarei com você às 19h30, mas teremos esses 6 horários na Avenida Mauro Ramos, 1310, onde está a nossa Catedral da Fé, no centro de Florianópolis. Entrada e estacionamento gratuitos e você participará de uma palestra extraída da Palavra de Deus e a direção para ter as respostas dele. Bênção para todos os profissionais do ramo da construção civil, mas é claro, vamos clamar por todos os profissionais, tá certo? Vamos agora a essa entrevista que o Bispo Jean Paulo realizou com a Aline. Ela obteve uma resposta de Deus. Qual o nome da senhora? Aline. E a Vitória, dona Aline, aqui no Congresso da Prosperidade com Deus. Então, bispo, eu cheguei aqui na igreja ainda criança, né? Eu vim com a minha mãe e a gente morava de favor quando era criança, né? O meu tio cedeu um barraquinho para ela, né? Então, ali eu cresci, né? Morando de favor com a minha mãe. A gente não chegou a passar fome, mas a gente passava muita necessidade, né? Era uma vida bem limitada. Então, a minha mãe foi convidada pela minha tia para vir na Igreja Universal, né? E dali para frente as coisas começaram a andar, começaram a encaminhar. Eu me casei na igreja também, né? Já estava com, já tinha minha casa, né? A mãe também, né? Já estava, né, com a casa dela, já tudo certinho. E eu passei por uma luta muito grande, bispo, porque em questão de segundos eu fiquei sem casa, eu não tinha onde morar. O que aconteceu? Deu um vendaval aqui em Florianópolis, né? E era 2h30 da manhã. Num sopro, eu estava na rua, assim, né? O telhado foi embora. Foi embora, bispo, tudo. Veio chuva na minha cara, eu estava deitada, né? Estava na cama, veio chuva, veio terra, veio... Bispo, é uma sensação horrível. É horrível você, de uma hora para outra, não ter onde morar, né? Depois já está tudo, né, certinho, tudo encaminhado. Tudo resolvido, né?
Aí, bispo, era no mês de dezembro, e quando eu olhei pela janela da minha casa, eu imaginei assim, tá todo mundo sem casa. Levou meu telhado, tá todo mundo na rua igual eu, né? Não, bispo. Eu fui a única que fiquei sem casa. Foi a premiada. Foi eu, bispo. Aí eu olhei pela janela e eu pensei assim, meu Deus, só eu tô sem casa. Todo mundo tá tudo direitinho, só eu tô sem casa. Eu respirei fundo, eu pensei assim, vai ser testemunho. Assim, bispo, eu chorei, fiquei triste, não fui trabalhar, a empresa me cedeu 3 dias para eu dar uma organizada no que sobrou lá em casa. Mas, mesmo assim, eu fui para o altar. E, bispo, Deus foi cuidando de tudo, bispo. Foi usando a minha família, foi usando meu sogro. Em 3 meses, bispo, eu estava de volta na minha casa com todos os móveis na minha casa. 3 meses. 3 meses. Eu estava de volta na minha casa e melhor do que ela estava ainda. Eu arrumei muita coisa, assim, milagre não dá para explicar. Não sei dizer para o senhor como é que foi tudo. Eu sei, assim, que não fiquei devendo nada. Ficou tudo melhor do que estava antes, né, bispo? E hoje eu tenho o meu próprio negócio. Hoje eu tenho uma lavação de carro. Já fazem 4 anos. Também voto do altar aqui, né? Bênção de Deus do altar. E Deus, ele tem cuidado de tudo, assim, bispo. Eu vejo, assim, que na região onde é a minha lavação, é no Córrego Grande. Ali naquela região, abre lavação, fecha lavação. Então, eu vejo, assim, que Deus, ele vai na frente. Deus, ele cuida de tudo. Eu não me preocupo, bispo, com o faturamento da empresa. Quem cuida é o meu marido, né? Então, eu oro para Deus e falo para Deus dar direção para o meu marido. Meu Deus, é o Senhor que vai dar direção de tudo. Quem envia cliente, bispo, é o próprio Deus que manda. Os clientes vão falando um para o outro e eu vejo que é Deus mesmo que vai cuidando, porque com a força do nosso braço, não estaria assim abençoado como está hoje, né? Mas de tudo isso eu vejo assim que o Espírito Santo foi o que me sustentou, bispo, esse tempo todo. É o que me dá força agora, porque eu passei por luta já com essa lavação, já passei por luta, mas Deus ele dá uma força assim que não dá para a gente explicar, né? Ele tem cuidado de tudo mesmo, graças a Deus. Quer dizer, os problemas vêm, as dificuldades vêm para todos enfrentam. Mas o seu diferencial, em primeiro lugar, é o Espírito Santo. O Espírito Santo, dentro de você. Aliança, o pacto com Deus. Sim, na segunda-feira. E está fazendo a diferença, está vendo a diferença. Sim, senhor. O que eu planto aqui no altar, Deus não deixa faltar. Deus sempre dá em dobro. Amém. Graças a Deus. Amém. Deus te abençoe muito mais. Está vendo como Deus responde, como Deus intervém na vida daqueles que o invocam, que o buscam? Venha firmar o seu pacto com Deus nessa próxima segunda-feira, 19 de maio. Teremos a segunda-feira, então, da resposta. E eu tenho convicção que Deus vai se manifestar na sua vida. Pegue um papel, escreva o que está travado, o que está amarrado, a coisa que não anda. Vamos clamar. O texto sagrado fala invocar a Deus, ou orienta a invocar a Deus, e Ele responde. Eu conversei também recentemente com a Juliana aqui no altar da Catedral em Florianópolis. Seu nome? Juliana. Juliana, vitória aqui no Pacto com Deus. Sim, senhor. Eu comecei no congresso em 2019, no final do ano, quando eu tinha acabado de decidir que eu queria trabalhar como fotógrafa. Eu ainda trabalhava como CLT para outras empresas e logo em seguida veio a pandemia. Mas ainda assim não me faltaram oportunidades de trabalho e tudo aquilo que eu ganhava foi um ano que eu recebi muito bem e tudo que eu ganhava eu investia em equipamento, eu investia no meu próprio negócio. As coisas foram fluindo, foram acontecendo. E com Deus, até aquilo que era para ser uma coisa ruim, que era para ser algo negativo, no final dá certo. Por que eu digo isso? Em 2023, eu sofri um acidente de carro na estrada, a caminho de um casamento que eu iria fotografar. Eu precisei ser levada para o hospital. O carro deu PT, a gente perdeu o nosso carro. E, ainda assim, eu fui no casamento e fotografei. Com um curativo na cabeça, com dor, até com a roupa suja de sangue. Mas eu fui naquele casamento, não aceitei falhar com aquele compromisso com os meus clientes e fotografei. Depois de um tempo, eu fiz um vídeo contando essa história
Divulguei nas minhas redes sociais, esse vídeo viralizou e alcançou mais de 4 milhões de pessoas. Isso trouxe uma visualização enorme para o meu trabalho. E depois disso a minha agenda lotou, eu consegui fazer muitos casamentos. E ano passado eu consegui sair do CLT. Hoje eu sou exclusivamente fotógrafa. E esse ano também eu precisei sair do MEI, porque eu passei do limite de faturamento para ser MEI. Então agora eu também já registrei a minha empresa de fotografia. E o carro que a gente tinha perdido, a gente conseguiu um carro muito melhor do que a gente tinha. Então tudo que poderia ser ruim com aquele acidente, com Deus se tornou uma coisa boa. Quer dizer, você poderia ter se abatido com aquela situação, se entregue aos porquês, por quê, mas não. Olhou para frente, perseverou, creu na sua aliança com Deus e hoje está fazendo a diferença. Sim, senhor. Tanto que até no vídeo uma pessoa comentou, nossa, essa menina está com a terapia em dia. E eu até respondi, não foi terapia em dia, foi Deus, porque o Espírito Santo dá força para a gente, dá sabedoria. Teve gente que perguntou se eu tinha ficado com trauma de estrada. E hoje eu trabalho pelo Estado, dirigindo e fazendo casamentos e vida normal. E hoje muitos clientes. Sim, senhor, graças a Deus. Hoje eu trabalho exclusivamente com a fotografia, eu tenho meu próprio negócio. A sua própria empresa. Sim, senhor. E a sua maior riqueza qual é? É o Espírito Santo, é a paz, a força, né? Como eu comentei, porque sem Deus a gente pode até ter talento, a gente pode ser bom no que faz, amar o que faz, mas a gente não tem nem ânimo de sair da cama, né? Sem Deus a gente não tem essa força, esse propósito de vida. Firme no pacto? Sim, senhor. Para firme não. no pacto. Não, senhor. Amém. Coisas ainda maiores virão, bem forte para o nosso Deus. Que testemunho forte da Juliana. Você vê, Deus não falha. Até aquilo que aconteceu, né, com ela, naquele trajeto, naquela viagem, aquela situação do acidente, Deus reverteu em vitória e hoje ela tem uma empresa estabelecida, muitos clientes, hoje está fazendo a diferença. Amigo, amiga, segunda-feira da resposta, 19 de maio, às 7, 10 e meio-dia, 15, 18 e 19h30. Bispo Jean estará às 18 horas e eu estarei com vocês às 19h30 nesse local, Avenida Mauro Ramos, 1310. Aqui está o templo maior da Igreja Universal, aqui em Florianópolis. Entrada e estacionamento gratuitos. Você vai participar da palestra para o sucesso e nós vamos então levantar o clamor da resposta e certamente Deus vai mudar a história da sua vida. Até porque o texto sagrado fala a esse respeito. No Salmo 50, versículo 15, está escrito: invoca-me no dia da angústia. Né? Então, você vê, invoca-me no dia da angústia. Deus falando, invoca-me. E eu te livrarei e tu me glorificarás. Ou seja, Deus responde e quando você o invoca, então a vitória acontece. Por esta razão, segunda-feira agora, aguardamos por você, tá certo? Na Avenida Mauro Ramos, 1310, aqui no centro de Florianópolis. Para mais endereços, universal.org/localizar. Eu quero também deixar à sua disposição a nossa central de atendimento espiritual, é o 48 3216 6162. 48 3216 6162 e o WhatsApp, como você vê aí no seu vídeo, é o 11 3573 3500 para áudio ou texto, mensagens, né, de áudio ou texto. Plataforma na internet é pastoronline.com, tá certo? Você então pode interagir conosco, a nossa equipe está de plantão para lhe ajudar. Bem, nós vamos agora conhecer a história da Zina e do Wagner. Acompanhe. Seu nome? Zina. Seu. Wagner. Como é que era antes da aliança? Eu cheguei aqui, bispo, destruído, sem força, vida financeira toda destruída, todo enrolado com agiota, filha pequena, não tinha nem o básico, todo destruído. E não tinha nem força para trabalhar. Eu tinha um comércio, aí esse comércio começou a dar tudo errado. Aí eu vendi esse comércio, aí eu fui assaltado. Aí a casa que a gente pagava aluguel, né? A gente não tinha mais condição de pagar aluguel. Aí eu fui morar na casa da minha sogra, num quartinho que ela tinha lá. E aí a gente ficou lá morando num quartinho e os móveis ficou no corredor, porque não cabia. Só cabia a nossa cama e a geladeira, somente. E aí eu vim nessa reunião, aí a primeira coisa que eu recebi foi força. Porque tinha uma agiota que eu devia, aquela agiota eu não podia ver aquele carro branco, que eu tremia de medo.
porque era tanta pressão, tanta cobrança. E quando eu cheguei nessa reunião, eu recebi uma força que eu não sei nem como explicar. Aí eu fui até esse AJ, conversei com ele, falei, eu não tenho condição de te pagar, não. Só tenho a vida. Você quer a minha vida? Aí ele, pelo amor de Deus, você quer isso? Não tenho condição. Aí eu fiz um acordo com ele. Deus começou a abrir as portas. Deus começou a abençoar, passo a passo. Paguei esse agiota. E aí a gente começou a prosperar. Eu abri um mercado. Desse mercado eu passei para um ponto maior. E hoje Deus tem abençoado, bispo, que a gente compra tudo à vista. Nosso mercado, a gente vem fornecedor. Não, eu te dou um boleto para 15 dias, para 7 dias, para 20 dias. Não, é tudo à vista. A gente só compra à vista. E Miséria acabou. Miséria acabou. A família abençoada. Mudou tudo. Mudou tudo, bispo. Ele falando assim da força que ele não tinha para trabalhar, né? E depois desse assalto que a gente sofreu, eu praticamente caí em depressão. A minha filha pequena, não tinha nem 1 ano de idade, e eu não conseguia levantar para nada. Só cuidava dela e deitava. E era uma... Os dois estavam baqueados, ele com medo de agiota, o assalto deixou vocês assim desequilibrados? Sim, porque aquele assalto, quando a gente foi assaltado, a gente estava com a nossa filha no colo. Ela era muito pequena, ela tinha acho que 9 meses. E o rapaz colocou uma arma em mim e eu estava com ela no colo. E aquilo me traumatizou muito. A gente ficou 1 mês sem conseguir sair para a rua para trabalhar. Qualquer rapaz que se aproximava dele, ele ficava com medo e voltava para casa. Então, a gente ficou humilhado, sem condições de comprar leite, fralda. E depois de uns meses, que ele contou uma situação para mim, que quando a gente saiu da casa de aluguel, no baú do caminhão, ele veio chorando, se sentindo humilhado, sem ter condições de sustentar a família dele. Vocês disseram que moraram na casa da sua mãe de favor, que os móveis não cabiam. Apareceu uma foto ali, o que é aquela foto? É de vocês? Então, depois do pacto com Deus, com a fidelidade no altar, a primeira coisa que eu falei para Deus que eu queria era a minha casa própria. Sem condições nenhuma, eu falei para Deus que Ele viesse dar aquilo que Ele queria dar para glorificar o nome dEle. E quando a gente começou a fazer o projeto dessa casa, Ele falou assim, eu quero uma casa simples, térrea, eu só quero condições de poder construir a minha casa. Eu falei, mas Deus vai dar aquilo que Ele quer dar e para glorificar o nome dEle. Essa aí. E foi essa casa. A gente construiu ela tijolo por tijolo. Quando chegou na metade, eu falei, a gente não vai conseguir terminar. Falei, mas a gente vai continuar firme no pacto com Deus e a gente vai conseguir. E a gente concluiu essa casa, para a glória de Deus. Ela estava avaliada em R$800 mil. E eu falei, a gente vai fazer um investimento nessa casa e eu quero uma casa no litoral. E a gente conseguiu, através dessa casa, a gente negociou uma casa no litoral. A gente teve a oportunidade de comprar carro à vista, né? Importado, nem imaginava que ia ter um carro importado, é o 2º carro importado que a gente compra, e é só prosperidade, é só bênção. Nossa filha, que a gente não tinha condições de comprar leite, hoje a gente dá o que ela quer. Aos 16 anos de idade, ela abriu o próprio negócio dela, ela vai casar, né? Está com 20 anos, Deus deu a oportunidade da gente pagar a festa dela, a lua de mel que ela quer. Hoje a gente viaja para onde a gente quer, come do que quer, e tudo para a glória de Deus, né? Mas o mais importante, quando eu olho para o meu casamento, para minha filha, é a paz que a gente tem. A paz, o Espírito Santo, isso não tem preço. Porque para quem vivia angustiado, né, devendo a agiota, que o agiota chegou até a ameaçar ele de morte, né? Hoje a gente tem paz. Pode ver o carro branco hoje. Hoje eu tenho paz, bispo, porque era uma... Tipo assim, estava ruim e piorou, né, quando a gente foi assaltado. Aí eu não tinha... Eu pensava que eu não queria sair daquela situação. Não via saída. Não tinha o que fazer. Deus tem saída para tudo. Deus abençoe. Que testemunho magnífico, né, do Wagner e da senhora Ziná. Você vê, eles não tinham paz, nada dava certo, situação humilhante. Hoje tem paz,
Por esta razão, prepare-se. Na última segunda-feira de maio, dia 26, nós teremos a Segunda-feira da Paz. O texto sagrado fala a esse respeito. Diz a Bíblia em 2 Crônicas 15:5, e naqueles tempos não havia paz, nem para o que saía, nem para o que entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Então, talvez assim esteja a sua vida. Perturbações, são dívidas. Uma pessoa endividada não tem paz, perde o sono, sabe? As ameaças de perdas, ameaças de busca e apreensão. Enfim, o problema econômico, ele é um gerador de outros problemas. Você vê quantas pessoas brigam no casamento devido aos problemas financeiros. Então, na última segunda-feira, nós teremos então a Segunda-feira da Paz, a última segunda-feira desse mês de maio, dia 26. Nos mesmos 6 horários, às 7, 10 e meio-dia, 15, 18 e 19h30. Prepare-se para essa segunda-feira, será fortíssima. Estamos falando com antecedência para que você esteja conosco, convide uma pessoa que esteja sem paz, que esteja frustrada no seu trabalho e Deus então vai se manifestar, tá certo? Vamos agora acompanhar esta matéria. Como está a sua vida financeira? Eu tinha abrido um negócio, e o meu esposo, na armação do Pano do Sul. Estava tudo prontinho para a gente começar a trabalhar, só que o dono deu para trás. Ele mandou demolir tudo, a gente perdeu tudo que a gente tinha investido ali. Cheguei quebrado, trabalhava de empregado, com aquele salário limitado, que não podia suprir a necessidade da minha família, né? Meu marido tem uma teleentrega de pizza e nós não estávamos aguentando nem pagar as contas. Nós estávamos devendo para banco, cartão de crédito. Eu trabalho de chefe de cozinha, o meu dinheiro estava sendo botado tudo na tela. São nessas condições que você se encontra atualmente? Saiba que se para essas pessoas teve jeito, você também pode dar a volta por cima. Vai ter segundas-feiras favoráveis, tranquilas, sem trânsito, sem problemas, sem chuva, sem nada. Vai ter segunda-feira que tudo isso vai vir junto. E Deus permite, para ver a pessoa empenhada na sua palavra. Porque pense, Deus é palavra. Se você é de palavra, a dele vai se cumprir na sua vida. O que ele mais quer é abençoar você. Quando você se dirigiu para cá, entrou aqui, Deus já viu você. Deus já viu você, Ele está vendo você aqui. E Ele vai dar vitória para você. Se você está andando num caminho, numa direção, e o diabo olha você de mão dada com Deus, ele treme, ele tem que atravessar a rua, ele não pode ir com você. Não solte a mão de Deus por nada, porque ela vai te guiar. Uma aliança com Deus é tudo o que você precisa para acontecer o inimaginável em sua vida. Saiu a causa na justiça e a gente não esperava, né? Saiu a causa na justiça, a gente recebeu o valor acima do que a gente tinha gasto. No segundo dia, a gente recebeu o valor e eu vim aqui cumprir meu voto com Deus. Quer dizer, uma causa travada de 6 anos saiu e aí o valor até maior do que a senhora imaginava. Sim, senhor, a gente não esperava, pastor. Mas Deus foi fiel, com a aliança no pacto. Fechei vários contratos, as coisas mudaram totalmente. E essa direção de abrir o seu negócio veio aqui no Congresso? Do altar. Do altar. Aqui mesmo. Nós tínhamos uma moto que valia 56 mil reais, novinha. O meu marido falou, se vender, eu acabo com todos os meus problemas. Nós vamos pagar as contas e vamos voltar a respirar. Na segunda-feira eu vim aqui. Na terça-feira de manhã, meu marido ligou lá para o meu serviço. Rita, o gaúcho quer comprar a moto. Bispo, nós pagamos todas as nossas contas, guardemos dinheiro e, para a glória de Deus, a tele está bombando. Não perca a fé. Acredite, existe um lugar onde todas as promessas de Deus se cumprem. Prepare-se, hein? Segunda-feira, 26 de maio, a Segunda-feira da Paz. E com certeza Deus vai se manifestar na sua vida poderosamente. 7 da manhã, 10 da manhã, meio-dia, 15, 18 horas com o Bispo Jean, às 18 horas. E juntos eu estarei com você às 19h30 no Congresso da Noite, na Mauro Ramos, 1310. Para mais endereços, universal.org/localizar. Deus abençoe a todos.